Fala, investidores, beleza? Bora para mais um vídeo aí, vamos falar hoje de Petrobras, malandro. Petrobras, que aí na segunda-feira, dia 22, aconteceu um desastre aí, tá? Eu não tava nem sabendo, pra falar a verdade, fiquei sabendo pelo meu irmão. Engraçado que no dia 12 de janeiro eu mandei uma mensagem pra ele, zoando ele, tirando um sarro da cara dele. Por quê? Porque eu sou acionista Petrobras, tá? E eu tenho 70 ações da Petrobras. E eu tava com um lucro no dia 12 de janeiro de R$340, tá? Então vou até botar o print na tela para vocês, que eu mandei para ele, tirando o sarro da cara dele. E aí, na segunda-feira, agora dia 22, ele me mandou uma mensagem, tá? Tirando uma onda da minha cara, óbvio, falando que as ações da Petrobras tinham caído mais de 20%, tá? Então eu saí de um lucro de 18% nessa ação se eu tivesse vendido. Não vendi, porque eu imaginei que a ação ia continuar subindo. Eu estava pensando em vender ela aí em torno de R$32 o ativo, um pouquinho mais. E acabei aí tomando na tarraqueta. E hoje a ação está cotada aí a R$24,40. Inclusive eu estou até olhando aqui, ó, a cotação de Petrobras e lendo aqui uma outra matéria, certo? E aí o que eu digo para vocês é o seguinte: vocês acham que vale a pena continuar em Petrobras? Vale sim ou não? Sinceramente, se vocês estão aqui procurando viés de confirmação, tá? Eu não tenho esse viés de confirmação para ajudar vocês aí, certo? Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer com as minhas ações de Petrobras. O Bolsonaro, e aí eu não quero nem entrar aqui no viés de direita e esquerda, eu acho que o meu intuito aqui não é esse. Para falar a verdade, eu não tô nem aí se o governo é de direita, se é de esquerda, eu quero saber de dinheiro no meu bolso, tá? Então a gente investe para ter retorno e o que tá acontecendo aqui é que o Bolsonaro tá querendo dar uma pitada no jogo aí, pelo que eu tô lendo nas matérias, e todas as casas de análise que inclusive estavam recomendando compra, agora passaram ou para neutro ou para venda, tá? Porque na canetada a gente tá querendo aí meio que baixar o preço do combustível. E quais são as consequências para a gente, investidor aí? Eu sinceramente não sei o que vou fazer com minhas ações. Queria até saber de vocês aí se agora vocês estão comprando mais ou se vocês estão vendendo, tá? Porque eu ainda não sei o que vou fazer. E do dia de segunda-feira para cá, eu ainda não vendi nem nada, estou meio que parado aqui, sem saber o que fazer. As ações aí meio que deram uma subida novamente, estão voltando a subir, né? Tá, então eu saí de um lucro de R$340, agora estou com um prejuízo aí de em torno de, deve estar na faixa de R$100, aí R$90 hoje, na quarta-feira, o dia que eu gravo esse vídeo. Então meu preço médio tá basicamente ali em R$25, R$26. Podia ter vendido, até pensei sinceramente em vender ali com 18% de lucro, mas eu pensei em segurar mais o papel, tá? E aí vamos fugir um pouco agora do viés de política. E vamos tentar entender aqui o que está acontecendo, tá, com Petrobras. E de acordo com as notícias aí, a gente também não pode seguir muito barulho. Acho que é bom esperar a poeira baixar um pouco para ver o que a gente faz, como que a gente se posiciona, tá? Pelo menos é o que eu estou fazendo, não que vocês devam fazer a mesma coisa, tá? Primeiramente, vamos lá. Vocês acham então que essa reação aí dessa queda de, sei lá, quando eu gravei o vídeo, quando eu mostrei, meu irmão estava na casa dos R$30, hoje está R$24. Essa queda brusca aí de, sei lá, em torno de 20% nas ações da Petrobras. Vocês acham que isso faz sentido? Se que realmente o diretor da Petrobras ter saído do game, ter sido mandado embora, faz com que as ações percam aí, eu estava lendo aqui, em torno de R$100 bilhões de valor de mercado que as ações perderam valor aí de questões de dias ou questões de meses. A ação perdeu aí um valor de mercado de mais de R$100 bilhões. Vocês acham que isso daí foi um pouco exagerado ou vocês acham que isso aí está dentro da média, tá normal para vocês, tá tudo ok? Eu vou trazer para vocês aqui então algumas partes, alguns trechos que faz com que talvez seja interessante manter o papel, tá? Então, os analistas do Banco Suíço veem a empresa muito próximo de uma paridade na importação de combustível, com expectativas para entregar cerca de 35% de rendimento de fluxo de caixa livre em 2021, negociada com desconto e mais protegida em uma perspectiva de governança corporativa do que anteriormente. A simetria para nós nesse ponto parece
enviesado para o lado positivo. Os analistas apontam para algumas hipóteses que podem justificar essa reação, que é a princípio exagerada, avaliando que assombrações do passado estão afetando as percepções dos investidores, tá? Vamos lá. Então, quer dizer, esse banco suíço aí deve estar recomendando compra, provavelmente, tá? E também na avaliação da UBS existe um certo exagero nessa queda, tá? Então, o que eu percebo aqui é o seguinte: a empresa, então, ela não é como 5, 10 anos atrás, que acontecia esses viés políticos, tá? Então, acredito hoje que tenha leis um pouco mais complicadas no sentido de viés político dentro da estatal. Mesmo assim, pelo que eu já dei uma olhada aqui, o Bolsonaro tem sim poder. Novamente falando aqui, eu não estou nem puxando um saco para o lado da direita nem para a esquerda. Acho que o que eu quero aqui é dinheiro do bolso. Mas o Bolsonaro, ele tem esse poder de trocar o presidente da Petrobras. E aí eu não consigo ficar acompanhando política, tá? Eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho uma vida, tá? Então eu não consigo ficar acompanhando política e, tudo que o presidente fala é óbvio que interfere qualquer setor, tá? Principalmente quando é estatal. Quando a gente está falando de Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, eu acredito que tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, toda a fala do presidente gera resultado aí nas ações das estatais, tá? Não somente das estatais, da mesma forma que se ele falasse, por exemplo, que ia taxar os bancos, não somente o Banco do Brasil, mas eu imagino que o Bradesco e o Itaú também sofreriam aí, se ele dissesse, por exemplo, que ia aumentar os impostos por banco ou aumentar os impostos, sei lá, para qualquer área que seja, tá? Cara, é o seguinte, aqui vamos resumir o meu ponto de vista. Eu comprei Petrobras enviesado, sinceramente, eu comprei enviesado na Levante, tá? Então eu acompanho o Eduardo Guimarães e acompanho também o outro rapaz lá da Levante, eu vou esquecer o nome agora, deixa eu lembrar aqui, pera aí, vou pausar o vídeo para lembrar. Lembrei antes mesmo de ver aqui na internet, Rafael Bevilacqua, tá? E aí eu fui entender, aí ele postou um vídeo referente ao assunto e eu fui tentar aí ver o ponto de vista dele referente a esse assunto, tá? O Rafael Bevilacqua, ele é um analista CNPI e ele tinha recomendado compra, tá? Então foi muito mais enviesado no Rafael Bevilacqua do que no próprio Eduardo Guimarães, tá? E eu vejo que é um cara que entende bastante da bolsa, só que ele recomendou venda, tá? Então ele falou para a gente sair do papel de Petrobras porque estava existindo então essa direta aqui ingerência política na empresa para tentar na canetada controlar o preço aí do petróleo, tá? Então o preço do barril do petróleo Brent, se eu não me engano ontem, tá? Hoje eu não cheguei a ver, mas ontem estava em torno de $60 do barril. E se o Bolsonaro canetar isso daí na prática, para não aumentar o preço do petróleo, e pelo que eu vi, pelo que eu li, foi um dos cases que levou o presidente a ser mandado embora foi justamente aumento do preço do combustível, tá? Para não acompanhar o mercado e sim simplesmente na canetada ele decidiu o preço do combustível. Cara, isso aí gera um impacto gigantesco. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Se a gente tem uma padaria e aí o preço do trigo aumentou, e a gente sabe que a matéria-prima para poder fazer o pão é o trigo, tá? Então, se o trigo aumenta o preço e o presidente, seja de direita, seja de esquerda, na canetada fala que não, o preço do pão agora vai ser 10 centavos, que é o preço lá praticado em 1998, sei lá, tá? O preço do pão era, sei lá, 10 centavos, a gente comprava com R$1, a gente comprava 10 pães. Então, agora eu como presidente vou canetar aqui de que ninguém pode vender o pão acima de 10 centavos, porque se vender é crime, pode denunciar. Se a gente faz isso e a gente sabendo que o preço do trigo aumentou de lá para cá e a gente não consegue vender o produto a 10 centavos,
se eu sou dono da padaria, o que vai acontecer? Ou eu paro de produzir pão, tá? Porque na canetada eu vou praticamente pagar para trabalhar, porque o preço para produzir o pão hoje em dia não é menor do que 10 centavos para poder ter margem, para poder ganhar dinheiro, tá? Então, ou eu simplesmente paro de produzir pão e vendo só os outros produtos dentro da padaria, ou eu vou pagar para trabalhar, entendeu? Então, é basicamente isso que acontece quando a gente interfere na política de preço, tá? Ou a nossa margem de lucro vai ficar pequena, vai encurtar, ou a gente vai ter que pagar para trabalhar. E o complicado é justamente essa questão de viés político, porque assim, é o seguinte, é como se o Bolsonaro, para poder se reeleger, ele estivesse falando assim, não, eu vou manter o preço aqui do combustível, não importa se a Petrobras está dando lucro ou prejuízo, ele está pensando simplesmente na reeleição. Isso eu estou vendo a visão de quem está realmente olhando por esse lado, tá? Então, se o Bolsonaro realmente ele está fazendo isso para segurar o preço do combustível, não vou aumentar a população porque eu quero me reeleger e eu não estou me importando muito com o lucro da empresa, que é realmente o presidente, sinceramente, nem tem ações da Petrobras, ele só comanda, tá? Ele só tem a maioria a maioria das ações, digamos assim, mas só que são do governo, não são dele. Se ele faz isso para poder se reeleger, não aumentando o preço do combustível, ele está pensando no interesse dele, do mesmo jeito que a gente também está pensando no nosso interesse, tá? Mas a partir do momento que ele interfere na política de preço para não aumentar, a gente deixa de ter lucro, é como se a gente estivesse bancando a campanha dele, porque a gente está deixando de receber um dividendo que era para vir para a gente, porque ele quer se reeleger, tá? E aí eu não estou criticando aqui o Bolsonaro, só estou tentando entender aqui, sem viés político, o que pode acontecer aí, o que pode gerar de impacto nos nossos investimentos, tá? E novamente, eu não sei o que eu vou fazer com as minhas ações da Petrobras, eu não queria ter esse prejuízo, tá? Para falar a verdade, quase 400 pau aí eu tô perdendo, e eu sei que eu sou um investidor pequeno, cara. Eu sei que tem muita gente que tem muito mais ação do que eu da Petrobras, que deve estar puto nesse momento também, beleza? Então, eu acho que é isso que a gente tem que analisar, tá? E tentar, não sei, talvez eu vou tentar esperar baixar a poeira, vamos ver mais pra frente o que acontecer aí. E também, cara, o problema é o seguinte, é como diz o Warren Buffett, regra número 1, nunca perca dinheiro, regra número 2, nunca esqueça a regra número 1, certo? Então, acho que é por aí, vamos esperar. Também tem aquela outra regra de caderninho do Warren Buffett, que é compre quando tá todo mundo querendo vender, tá no barulho dos trovões, no barulho, compre no barulho e venda quando tá todo mundo querendo comprar, venda quando tá todo mundo tranquilo ali. A gente não pode simplesmente seguir a maré, tá? A gente não pode comprar na baixa e comprar na alta e vender na baixa, porque aí realmente a gente só vai perder dinheiro, certo? Não sei o que eu vou fazer com as minhas ações. Queria muito saber a opinião de vocês, se vocês estão comprando, vendendo, tá? Então, e aqui sei lá, eu tô mais dando a minha opinião e trazendo um pouco de notícia, tentando abrir um pouco a mente de vocês aí para entender os prós e os contras. E eu acho que isso serve de lição também para quem não tem estatal na carteira, se compensa realmente a gente comprar estatal, porque estatal tem o seu lado positivo, tá? Se é que existe um lado positivo estatal, é que empresa estatal é difícil de quebrar, tá? Mas também tem esse lado ruim de que vira e mexe pode acontecer de ter interferência política, tá? Seja na Petrobras, aconteceu recentemente aí na Sanepar, tá? Inclusive as ações da Sanepar estão derretendo por conta de interferência política, e a gente tem que tentar medir essa questão para ver se vale ou não realmente a pena entrar em empresa estatal, porque a gente vai sempre estar correndo esse risco. Então, para quem não entrou, pensar bem aí antes de entrar, porque a gente sempre vai ter esse tipo de questão no ar aí, de interferência política que pode ocorrer. Beleza? Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like,
e nos vemos nos próximos... Se você gostou do vídeo, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fui!